Bem-vindos ao canal Artesanato. Hoje eu queria estar mostrando essa corujinha para vocês. A gente faz primeiro a parte de baixo e depois vai completando as carinhas. Eu fiz aqui nesse pequeno tecido para não tá ficando tão cansativo, porque senão fica muito demorado. E assim, pelo menos a gente mostrou bem detalhado como fazer o passo a passo, né? E como tá prendendo aqui no caseado, que aí a gente vai estar usando o crochê também. Espero que vocês gostem e se quiserem se inscrever para mais artesanato, por favor. Motivos, é esse tamanho aqui. Então eu vou estar fazendo o início para estar, né, mostrando assim como começa e depois o final. Então a gente aqui junta as duas linhas e tem que prender aqui no crochê. Assim, a gente pega os dois fios dessa forma e passa a linha, as duas linhas, porque a gente vai estar fazendo o frivolité a partir dessas linhas passadas nesse caseado. Essa linha, ela desfia um pouco. Eu vou estar cortando aqui, que foi a parte que pegou. E aqui, a gente vai estar trabalhando olhando para o tecido. Então, dessa forma aqui. A gente vai começar com 5 nós. Então, eu vou estar usando a linha aqui, a navete laranja, para estar fazendo a parte dos pontos e a navete verde para estar fazendo a laçada. Então, assim. Aqui no primeiro ponto, a gente já esconde a linha e vai estar fazendo assim. Então, aqui. Um ponto. Então, são 5 pontos. E aqui a gente esconde o fio dentro do nó. Então, aqui 2. Três. Quatro.
5. Aqui a gente pode cortar a linha que a gente escondeu. E aí a gente vai estar virando o trabalho para estar fazendo os círculos da parte de baixo da coruja. Então, vai ser um anel. Então, a gente vai ter que usar esse fio. Tem o para cima e tem o para baixo. A gente vai usar o de cima, que é a navete verde. Aqui a gente vai estar fazendo o anel. Então, dá a volta nos dedos aqui para fazer o círculo. E a gente tem que estar fazendo aqui, são 13 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, aqui, 13 nós duplos. Agora, a gente faz um picô. Dois nós duplos, então, e agora 2 e mais um picô. Agora 6 e 6. 6 picô, 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora um picô. E mais 6 nós. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente fecha o anel. Então, aqui a gente pode estar ajeitando os picôs para na hora que for prender depois, tá certinho. Então, assim. Esse aqui é dessa forma, como não tem nenhuma emenda do lado de cá, tem 13 pontos. Quando tem a emenda, no caso aqui,
Aí são 9, picou 4. Aqui não tem nada porque começou o trabalho. Aqui são 6, picou 6. Então, esse próximo anel, a gente vai fazer a mesma coisa, porque vai estar unindo aqui. Porque a coruja tem essas duas partes do mesmo motivo. Aí, quando vai fazer esse daqui, aí faz diferente, com quantidade de pontos diferentes. Então, aqui no caso, a gente vira o trabalho e vai estar fazendo 5 nós duplos, que é esse daqui. Então, a gente vai estar usando a navete laranja para estar fazendo os nós e a verde para dar as laçadas. Então, aqui ajusta bem e 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ficou assim. Vira o trabalho de novo e agora a gente vai estar fazendo o segundo anel da primeira coruja. Então, vamos, começa com 6 nós duplos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí aqui a gente vai estar unindo nesse anel do lado, dessa forma. Aqui, se a gente encosta a linha da frente bem aqui no picô e puxa só a parte de trás, quando passa a navete aqui, é só tá puxando aqui para tá ajeitando o nó, assim. E aí continua. Mais 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora a gente faz 2 picôs, que nem esse do lado de cá, que vai ser a união da cabeça depois. Então, um picô. E aí faz do mesmo tamanho. 2 nós, então esse aqui que já tá pronto, e mais outro, 2 nós e mais um picô. E agora 4 nós, então 2, 3, 4, um picô. E agora mais 9. Então, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a gente fecha esse anel. Assim. Agora, a gente vira o trabalho e a gente vai estar fazendo essa parte aqui para estar unindo no caseado. Então, daquele mesmo jeito, o fio laranja passa aqui nos dedos para a gente estar fazendo 5 nós. Então, assim. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora a gente pega e une aqui no tecido. E pega a linha laranja, da navete laranja. Passa aqui, assim. Sendo que a gente faz aquele mesmo jeito. O lado de cá, que a gente puxa, enquanto o outro fica rente no trabalho. E aqui, a gente passa a navete verde, enquanto que continua fazendo os pontos. Mais 5 pontos aqui. Então, um, 2, 3, 4 e 5. Assim. Agora a gente vira o trabalho e com a navete verde, que é a linha de cima, aqui, a outra tá aqui embaixo. A gente vai estar fazendo o anel do lado. Então, aqui, esses 2 anéis é da primeira coruja. Agora, a gente vai fazer esse daqui, que é da segunda coruja. Então, a gente começa... Aqui não tinha terminado com 9 nós, então a gente começa com 9 nós, faz a emenda, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Aí, para fazer a emenda, a gente faz aquele mesmo esquema. Deixa mais largo aqui, põe bem perto e puxa, sendo que aqui a parte da frente a gente deixa junto. E aí só puxa a parte de trás do fio, assim. Porque aí coloca, passa a navete e aí é só puxar a parte de trás. E aí é continuar fazendo os pontos. Aqui tinha 4 nesse espaço aqui, então a gente faz mais 4. Então, 1, 2, 3, 4, 2 picôs com um espaço com 2 pontos entre eles, então 1 picô, depois desses 4 pontos, 1 picô, 2 pontos, então 1 e 2, outro picô, e agora 6 nós, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, aí mais um picô, e mais 6 nós, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora a gente fecha esse anel. Agora a gente tem que fazer mais esses 5 pontos que é da mesma coruja. Vira o trabalho, a navete laranja que vai estar passando aqui no dedo. E aqui a gente vai estar fazendo 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, para fazer o outro anel da mesma coruja, a gente vira o trabalho e com a navete de cima, da linha de cima,
a gente vai estar iniciando mais um anel. Vai começar com 6, que foi o que terminou aqui, 6 e 6. Então, a gente faz 6 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente faz 6 nós e une no picô do lado, aqui, dessa forma. Agora mais 6 nós. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, um picô. Dois nós, 1, 2, outro picô. E agora 4 nós, então 1, 2, 2, 3 e 4, picô. E mais 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui a gente fecha o anel. Fecha o anel e aqui a gente vai estar virando o trabalho e vai estar fazendo agora, prendendo no caseado. Então, enrola a navete laranja aqui no dedo e a gente vai estar fazendo 5 nós. Um, dois,
4 e 5. 5, aí a gente prende aqui no caseado. Passa a navete. E aí continua com os pontos aqui. Mais 5. Então. Um. 2. 3. 4 e 5. E agora a gente vai fazer o último anel com a linha de cima, no caso a navete verde. A gente solta a linha aqui e vai estar fazendo. No caso, esse primeiro anel da coruja, ele vai começar aqui com 9, porque aqui terminou com 9. Então, são 9 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente une aqui. E mais 4. Um, 2, 3 e 4. E como todo anel, tem que ter esses 2 picôs daqui de cima, com uma diferença de 2 pontos entre eles. Então, um picô, aí tem 1, 2 pontos, 2 nós e outro picô. E agora a gente vai estar fazendo 6 nós, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, um picô. E mais 6 nós. Então, 1, 2, 3, 4, 5
e 6 e a gente fecha o anel. Ajeita aqui. E agora a gente tem que fazer esses 5 pontos virando o trabalho, prende a navete laranja nos dedos e 5 pontos, 5 nós. Então, um, 2, 3, 4 e 5. E agora o último anel. Com a linha de cima, a gente vai estar fazendo, no caso, terminou aqui com 6 e 6, 6 nós, picô e 6 nós, a gente vai estar fazendo 6, une, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a gente une. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente tem que fazer esses 2 picôs daqui de cima. Então, picô, 2 nós, 1, 2, picô, aí 1 e 4 pontos tem que ser agora, 4 nós, 1, 2, 3, 4, picô, e 9 nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora a gente fecha ajeita. E fecha aqui. E a gente tem que fazer que nem o lado de cá, 5 e prende no caseado. Então, vira o trabalho, a gente vai
fazer os pontos aqui com a navete laranja, 5 pontos, 5 nós. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui a gente pode estar, no caso, cortando a linha pra gente poder prender aqui e dar o nó. Dessa forma. Ó, continuando a nossa corujinha, agora a gente vai estar fazendo a parte de cima, os olhos e completando a carinha. Aqui a gente tem que prender os 2 fios da navete aqui nesse primeiro picô. Aqui foi o último que a gente terminou, que termina com 4 e 9. Então, esse lado aqui era o que não tinha nenhum picô. Então, a gente vai estar passando os 2 fios aqui nesse primeiro, assim. E aí, a gente vai estar começando essa parte aqui. Tem que subir 7 nós para estar fazendo esse lado. Então, aqui com a navete verde, a gente vai estar deixando ela aqui pro lado de fora, prendendo no dedo. E aí vai estar fazendo os nós com a laranja. Então, vai ser dessa forma. Sendo que aqui nessa primeira parte, a gente tem que esconder os fios. Então, aqui, nesse primeiro picô, aí puxa bem para tá ficando certinho. Esconde. E aqui a gente tem o primeiro nó. Então, são 7. 1. Puxou os 2 fios aqui para dentro. 2. Três. Quatro.
5, seis e 7. Aqui a gente corta o fio e com essa navete de fora, tem aqui os 2 fios, né? Com essa de fora, que é a verde, a gente vai estar fazendo um anel de 5 nós, que vai ser a orelhinha, a primeira orelhinha. Então, prende bem aqui, para ficar bem justo. E 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente fecha esse anel. Assim. Agora a gente vira o trabalho. E aí, com o fio laranja, a gente vai passar aqui nos dedos para tá fazendo esse trajeto aqui. São 3 pontos, então a gente vai usar a verde para tá fazendo a laçada e a laranja para tá fazendo o ponto. Aí são 1, 2 e 3. Aí a gente puxa bem e trocando a navete, aqui a gente pega agora a de baixo, que é a laranja. Então, é esse fio aqui, ó, o de baixo. Aqui é o fio de cima. Então, a gente pega e vai fazer um anel, que vai ser o primeiro olhinho. Então, pega, faz o círculo e são 6 nós. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora a gente vai unir nesse mesmo lugar que a gente iniciou a carinha. Então, vai puxar aqui para tá unindo o olhinho, a primeira parte do olho. Mas aí a gente faz aquele mesmo esquema. A parte da linha que corre tem que estar do lado de cá, porque quando passa a navete, é só tá puxando. E aí continua os pontos sem ter risco de dar nó. Então, aqui a gente tem que fazer 2 nós. Então, 1, 2,
E a gente vai estar unindo no picô do lado, aqui. São 2. Então, a gente uniu naquele primeiro, aí depois de 2 nós, a gente vai estar unindo no do lado. Passa a navete e prende. E agora a gente vai fazer 3 nós. Então, aqui, 1, 2 e 3. E agora tem que fazer um picô maiorzinho, que vai ser o narizinho, que depois a gente puxa e ele fica assim para baixo. Então, tem que ser um picô um pouquinho maior, não é muita coisa, tipo aqui, esse tamanho. Aí, assim, e mais 3 nós. Então, 1, 2, e 3. E aí a gente termina esse primeiro olho. Só fechar o anel. Então, agora a gente vai estar virando o trabalho, porque vai estar fazendo esses 3 nós aqui do meio. Aí, a linha laranja, que é a de baixo, que vai estar fazendo os pontos, e a verde que vai estar, que é a de cima, que vai estar fazendo os nós, as laçadas. Então, aqui, 1, 2 e 3. Agora, troca de novo. A gente vai estar fazendo o outro olhinho. Faz o anel, o círculo para fazer o anel. E a gente vai estar começando com 3 nós. 1, 2 e 3. Agora, a gente une no picô do nariz. E aí, mais 3. 1, 2 e 3. E agora a gente tem que estar pegando nesse picô do lado. Então, no primeiro picô, a gente vai estar unindo. Depois desse terceiro nó. Aí a gente faz mais 2 nós. 1 e 2. E une no segundo picô. Então, aqui. E agora a gente faz 6 6
nós para tá terminando esse olhinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora a gente fecha o anel. Assim. Aí a gente vira o trabalho e vai estar fazendo mais com a navete laranja aqui nos dedos. A gente vai estar fazendo os 3 pontos daqui. Então, com a navete verde, a gente vai estar fazendo os 3 pontos antes de chegar na outra orelha. 1, 2, 3. E agora, com a navete de cima, que é essa daqui, né, a verdinha, a gente vai estar fazendo o anel de 5 nós, que vai ser a outra orelhinha. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui a gente fecha esse anel. Assim. Agora, com a gente passa a linha da navete verde, que é aqui de fora, nos dedos, e a gente vai estar fazendo essa parte aqui, que são 7 nós duplos. Então, um, dois, três, 4, 5, 6 e 7. Agora a gente tem que prender nesse mesmo picô que prendeu a última parte do olho. Então, aqui a gente, esse fio que tá aqui perto, a gente puxa. E aí a gente vai estar passando a própria navete laranja aqui, dessa forma. E aí puxa ela para tá fechando assim. E aí aqui a gente já vai continuar aqui com o fio da navete verde e vai estar fazendo 2 nós para tá unindo
aqui no próximo anel para tá fazendo a outra coruja. Então, a gente faz 1 e 2. E aí, a gente une aqui. Também o fio laranja, a gente puxa. E passa a navete aqui, dessa forma. Agora a gente vai continuar aqui com o fio da navete verde nos dedos, pra gente tá fazendo agora a subida da próxima coruja, da carinha da próxima coruja, os 7 pontos daqui. Então, com a navete laranja, a gente vai estar fazendo os 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí aqui com a linha de fora, a gente vai estar fazendo um anel de 5 pontos para a primeira orelha. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente fecha esse anel, assim. E aí a gente vira o trabalho para tá fazendo essas partes aqui. Então, primeiro 3 nós duplos. O fio laranja que vai estar passando nos dedos, porque é o fio de baixo, e o fio de cima que vai estar fazendo a laçada. Então, aqui 1, 2 e 3. Agora a gente pega a navete de dentro desse fio aqui, né, a laranja, para tá fazendo o primeiro olhinho desse motivo. Então, preparei o anel aqui, o círculo do anel, e a gente vai ter que fazer 6, porque no primeiro não tem emenda nenhuma nem nariz, só no segundo. Então, 6 nós. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora a gente pega e vai estar unindo nesse mesmo lugar que a gente começou a fazer a carinha. Então, aqui a gente tem que puxar esse fio.
assim. Aí prende. Essa não. É a laranja. Aí a gente prende, passa a navete e faz mais 2 pontos para tá prendendo no picô do lado. Opa. Então, 1 e 2. Aí a gente vai tá prendendo nesse picô aqui do lado, assim. Puxa. Passa a navete e puxa o fio aqui. Aí agora a gente tem que fazer 3 nós. 1, 2 e 3. E um picô maior para tá sendo o narizinho dela. Então, assim. Aqui, a gente... Deixa eu só fazer mais 3 para tá fechando esse anel. 1, 2 e 3. Aí a gente fecha aqui. Então tá fechadinho. No caso daqui, esse narizinho que a gente fez da coruja, a gente tem que pegar aqui e puxar para baixo. Aí fica assim o narizinho dela. A mesma coisa a gente vai fazer aqui com esse, na hora que emendar agora o segundo anel. Aqui a gente vai estar fazendo os 3 pontos, depois que fechou esse olhinho, a gente, com a navete laranja, a gente passa aqui nos dedos para tá fazendo esses 3 pontos do meio. Então, com a navete verde, a gente vai estar fazendo os pontos. 1, 2 e 3. E agora, com a navete laranja, que é a de dentro, né? Aqui de baixo, a gente vai estar fazendo o outro olhinho. Então, faz o círculo para tá fazendo o anel e prende bem rente aqui. E a gente tem que fazer 3 nós. 1, 2 e 3. E aí a gente prende no narizinho, para depois estar puxando e fazendo aquele detalhe. Então, aqui a gente puxa, prende aqui na navete e faz mais 3 nós. Então, um, 2 e 3.
Agora a gente tem que estar prendendo aqui no anel do lado, aqui. Então, prende no primeiro. Faz 2 pontos. Então, 2 nós, 1 e 2. E agora a gente prende no segundo picô. E passa na vete. E agora a gente vai terminar esse olho com 6 nós. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E é só fechar o anel. E aí a gente fica com o outro olhinho pronto. E aqui é só tá puxando assim, que aí ele vai ficar o detalhe do narizinho. Agora a gente vira o trabalho. Aqui a linha laranja vai ser os pontos, mais 3, que são esses últimos aqui. Então, 3. E a linha da navete verde que vai fazer as laçadas. 1, 2 e 3. Agora a gente vira e a linha verde, que é a de cima, né? Essa aqui, a gente vai estar fazendo um anel com 5 nós, que vai ser a outra orelhinha. 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente fecha aqui, assim. E para estar terminando, essa navete da linha verde vai estar passando aqui nos dedos e a linha laranja vai estar fazendo os pontos, as laçadas. Então, são 7 até aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora a gente encosta bem aqui no cantinho para tá prendendo, no caso, esse fio que tá perto aqui da emenda, que a gente vai tá puxando. Aqui no mesmo picô do olhinho, a gente puxa assim.
E aí, passa essa navete aqui e puxa ela mesma, porque é ela que tá fazendo a emenda. E agora com a linha, a navete laranja, verde, a gente vai fazer os 2 nós para tá emendando na coruja do lado. Então, 1 e 2. 2, e agora a gente também vai estar puxando aqui no picô. Assim. E puxa. E agora a gente vai estar subindo as 7, os 7 nós com as 2 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, é assim, e é tudo igual essas 2 que a gente fez. Então, aqui, depois desses 7 da carinha, a gente vai estar fazendo com a navete aqui de fora. A gente vai estar fazendo a orelhinha com 5 nós. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora é só fechar. A gente fecha e vai estar virando o trabalho para estar fazendo essa parte aqui dos 3 pontos. A gente vai estar passando a navete da linha de baixo nos dedos para estar fazendo os pontos, e a verde que vai estar laçando. Então, aqui 1, 2 e 3. Aqui que tá dessa forma, a gente vai estar pegando a navete laranja, que é a que tá aqui perto do trabalho, e vai estar fazendo os olhos. Então, aqui a gente começa com um anel com 6 nós. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai estar unindo nesse mesmo picô que subiu a carinha. Então, é só tá puxando o círculo do anel.
dessa forma. Aí a gente deixa a parte que corre pro lado de cá, para tá passando a navete aqui e puxando dessa forma, que fica mais fácil. Agora é só fazer 2 nós aqui, 1 e 2, e aí a gente vai estar prendendo nesse picô do lado aqui. Assim. Aí, como vai ser? Vai ter o outro olho, para emendar, a gente tem que fazer o narizinho. Então, vai fazer 3 nós. Então, 1, 2 e 3. E aí, a gente faz um picô um pouquinho maior para tá podendo fazer o nariz. Aí, 1, 2 e 3. E mais 3 para tá fechando o anel. Vai estar assim. Agora a gente vira o trabalho para tá fazendo os outros 3 pontinhos daqui, sendo que vai ser feito os pontos com a navete laranja, que é a de baixo, e as laçadas com a verdinha, assim. Então, 1, 2 e 3. Aí, aqui de novo, o outro olhinho. Com a navete laranja, a gente vai estar fazendo um anel. Vai estar começando 3 nós. 2, 3. Aí a gente prende no narizinho. Une aqui. E aí a gente tem que fazer mais 3 pontos, mais 3 nós. Então, 1, 2 e 3. Agora, a gente une no anel do lado. Assim. E faz mais 2 para chegar no outro picô. 1 e 2. E aí une
do lado. E agora a gente sobe 6 nós. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E fecha o olhinho. Assim. Agora vira de novo e a gente vai estar fazendo os últimos 3 pontos aqui, a laranja sendo os pontos e a verdinha fazendo as laçadas. Então, 1, 2 e 3. Aí a gente vira e com a navete verde, que é a de cima, o fio de cima, a gente vai estar fazendo um anel de 5 nós para estar sendo a outra orelha. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente fecha assim. Agora a gente passa essa verdinha, que é a de fora, aqui nos dedos, e a gente vai estar fazendo os 7 pontos para estar fechando a carinha dela. Assim. Um, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí aqui a gente prende, né, essa linha da navete laranja, que a gente vai estar puxando aqui. Assim, e puxa. E a gente vai estar dando o nó. No caso aqui, o frivolité, a forma mais fácil é estar passando o cola-pano, que fica realmente bem seguro e não corre risco de desmanchar. Assim, você dá o nó, aí pode estar cortando ele bem rente, e aí a gente passa o cola-pano. Assim.
deixa secar.